O livro de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Capítulo 5. O Passeador. O que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade de locomoção. Encontrava-o em toda parte nas horas mais adiantadas. Uma vez, ia eu de trem via-o pelas tristes ruas que marginam o início da central. Outra vez era um domingo. Encontrei-o na Praia das Flechas, em Niterói. Nas ruas da cidade já não me causava surpresa vê-lo. Era em todas, pela manhã e pela tarde. Seguiu uma vez. Gonzaga de Sá andava metros, parava em frente ao sobrado, olhava e continuava. Subia morro, descia ladeiras devagar, sempre, e fumando voluptuosamente, com as mãos atrás das costas, agarrando a bengala. Imaginava-o ao vê-lo, nesses trejeitos que, pelo correr do dia, lembrava-se do pé para a mão, como estará aquela casa assim que eu conheci em 1876. E tocava pelas ruas e fora para de novo contemplar um velho telado, uma sacada e rever nelas fisionomias que jamais não são objetos. Não me enganei. Gonzaga de Sá vivia da saudade da sua infância gárrula e da sua mocidade angustiada. Ia em procura de sobrados das sacadas dos telhados para que a vista deles não se lhe morressem de todo na inteligência as várias impressões, noções e conceitos que essas coisas mortas sugeriram durante aquelas épocas de sua vida. Entendi que havia nele uma parada de sentimento e que o volumoso caudal de encontro ao dique incógnito crescera com os meses, com os anos, subira muito e se extravasara pelas coisas, pelo total de vivo e de morto que lhe assistia viver. Um dia faltou à repartição, contou-me isso mais tarde, para contemplar ao sol do meio-dia um casebre do castelo visto 50 e tantos anos atrás, em hora igual por ocasião de uma gazeta de aula primária. Pobre Gonzaga, a casa tinha debaixo. Que dor! Assim, vivendo todo dia nos mínimos detalhes da cidade, o meu benévolo amigo conseguira amá-la por inteiro, exceto aos subúrbios, que ele não admitia como cidade nem como roça, a que amava tanto com aquele amor de coisa da arte com que os habitantes dos grandes centros prezam as coisas do campo. Desse modo, era um gosto ouvi-lo sobre as coisas velhas da cidade, principalmente os episódios tristes e pequeninos. Com uma memória muito plástica, de uma exatidão relativa, mas criadora, ele não tinha securas de foral, de cartas de arrendamento ou sesmarias, nem tinha inclinação por tais documentos, e animava a narração pontilhando-a de graça, de considerações eruditas, de aproximações imprevistas. Era um historiador artista e, ao modo daqueles primeiros poetas da Idade Média, fazia história oral como eles faziam as epopeias. Das coisas, 2 ou 3 aspectos feriam-no intensamente, e sobre eles edificava uma outra mais bela e mais viva. Certa vez, não sei a que propósito, lembrei-me de observar ao meu amigo o seguinte: este rio é muito estrambótico. Entende-se aqui para ali, as partes não se unem bem. Vivem tão segregadas que, por mais que aumente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital, movimentada densamente. Ele me ouviu calado e depois me disse com aquela pausa que dispunha certas vezes: pense que toda cidade deve ter sua fisionomia própria. Isso de todas se desaparecerem é gosto dos Estados Unidos. E Deus me livre que tal peste venha empregar-nos. O rio, meu caro Machado, é lógico com ele mesmo, como a sua Bahia, o é com ela mesma, por ser um vale submerso. A Bahia é bela por isso. E o rio o é também porque está de acordo com o local em que se assentou. Reflitamos um pouco. Se considerarmos a topografia do rio, havemos de ver que as condições do meio físico justificam o que digo. As montanhas e as colinas afastam e separam as partes nossas atuais, não as partes componentes da cidade. É verdade que mesmo com os nossos atuais meios rápidos de locomoção pública, ainda é difícil e demorado ir-se do Maia a Copacabana. Gastam-se quase 2 horas. Mesmo no rio comprido das Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, o dispêndio não será muito menor que São Cristóvão, é quase nos antípodas de Botafogo. E a saúde, a Gamboa, a prainha, graças àquele delgado cordão de colinas graníticas,
Providência, Pinto e Eco ficam muito distante do campo de Santana, que está na vertente oposta, mas com o aperfeiçoamento da aviação, abertura de túneis, etc., todos os inconvenientes ficarão sanados. Esse enxamear de colinas, esse salpicar de morros e o espinhaço da Serra da Tijuca, com seus contrastes fortes e cheios de vários nomes, dão à cidade a fisionomia de muitas cidades que se ligam por estreitas passagens. A City, núcleo do nosso glorioso Rio de Janeiro, comunica-se com Botafogo, Catete, Real Grandeza, Gávea e Jardim, tão somente pela estreita vereda que se aperta entre o mar e Santa Teresa. Se quiséssemos fazer o levantamento da cidade com mais detalhes, seria fácil mostrar que há meia dúzia de linhas de comunicação entre os arrabaldes e o centro efetivo da cidade. É que o Rio de Janeiro não foi edificado segundo o estabelecimento da teoria das perpendicularidades e oblíquas. Ela sofreu, como todas as cidades espontâneas, o influxo do local em que se edificou e das vicissitudes sociais por que passou. Como julgo dito já, se não é regular com a estreita geometria de um agrimensor, é entretanto com as colinas que as distinguem e fazem nela mesmo. Ao nascer no topo do castelo, não foi mais do que um escolho branco surgindo num revolto mar de bosques e brejos. Aumentando, desceu pela venerável colina abaixo, coliu-se pelas várzeas em ruas estreitas. A necessidade da defesa externa de alguma forma obrigou-as a ser assim, e a polícia recíproca dos habitantes contra malfeitores, prováveis vê-las continuar do mesmo modo quanto, de piratas pouco se tinha a temer. O quilombola e o corsário projetaram um pouco a cidade, e, surpreendida com a descoberta das lavras de Minas de que foi escoadouro, a velha São Sebastião aterrou apressada alguns brejos para aumentar e espraiar-se, e todo o material foi inútil para tal fim. A população preguiçosa de subir construiu sobre o solo de cisco, e creio que Dom João veio descobrir praias e arredores cheios de encantos, cuja existência ele ignorava ingenuamente. Uma coisa compensou a outra logo que a corte quis firmar-se e tomar ares solenes. Quem observa uma planta do rio tem de sua antiga topografia modestas notícias. Define perfeitamente as preguiçosas sinuosidades das suas ruas e as imprevistas dilatações que elas oferecem. Ali, uma ponta de montanhas empurrou-as. Aqui, um alagadiço dividiu-as em duas azinhagas simétricas, deixando-o intacto à espera de um lento aterro. Vamos às casas e aos bairros. Um observador perspicaz não precisa ler ao alto entre os ornatos de estuque para saber quando uma delas foi edificada. Esse casarão que contemplamos a custo na rua da Alfândega, ou General Câmara, é dos primeiros anos da nossa vida independente. Vede-lhe a segurança ostensiva com que quer parecer mais seguro que uma catedral gótica. A força demasiada das paredes, a espessura das portas, quem a fez saía das lutas da independência do primeiro reinado e vinha seguro de possuir uma terra sua para viver a vida eterna da descendência. O tráfico de escravos imprimiu ao Valongo e aos morros da saúde alguma coisa de aringa africana, e a melancolia do cais dos mineiros é saudade das ricas faluas pejadas de mercadorias que não lhes chegam mais de Enhamerim e da Estrela, Selatriz Retuar. O bonde, porém, perturbou essa metódica distribuição de camadas. Hoje, ponho de parte os melhoramentos. Os geólogos das cidades atormentam-se com o aspecto transtornado dos bairros. Não há terrenos mais ou menos paralelos. As estratificações misturam-se, os depósitos baralham-se, e a divisão da riqueza em novas instituições sociais ajuda um bonde dessa cidade plutônico. No entanto, esse veículo alastra-se à cidade, mas serve aos caprichos de cada um, de forma a fazer o rico morar no bairro pobre e o pobre morar no bairro rico. O mal é o isolamento entre eles, é a falta de penetração mútua, fazendo que sejam verdadeiras cidades próximas, pedindo, portanto, órgãos próprios que levarem até os ouvidos das autoridades as suas necessidades e os seus anseios. Mas o aperfeiçoamento da aviação sanará tudo isto. Mas se a sua topografia criou essas dificuldades, deu à nossa cidade essa moldura de poesia e de sonho e de grandeza, é o bastante. Não tive senão que lhe dizer que tinha toda a razão.